Olá, pessoal, bom dia. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouco mais sobre a nossa aula 10. Essa aula vai ser dividida em três partes, porque são três assuntos bem extensos e são assuntos importantes. Então, eu não queria tratar eles de uma forma apressada, então eu queria que a gente tivesse calma, até porque quando a gente abre a apostila, se assusta um pouco com o número de páginas, e eu sei que esse nervosismo, quando a gente vai estudar esse grande número de páginas, a gente já cria uma certa resistência à matéria. Então, não queria que isso acontecesse com vocês. A própria aula de Revolução Francesa, eu percebi que tem muitas páginas, e eu sei que esse é um tema bem extenso, então eu queria que vocês tivessem calma, não se apressem, certo? A gente pode utilizar essa divisão aqui que eu usei na nossa aula para tentar facilitar o aprendizado de vocês. E vamos com calma, é um assunto que é muito gostoso de estudar e que ele merece uma dedicaçãozinha, porque realmente são muitos acontecimentos, mas se a gente dividir bem direitinho entre as etapas do processo, se a gente tentar entender as motivações por trás dos diferentes grupos, a gente consegue ter um resultado legal de aprendizado, tá certo? Então vamos lá. A Revolução Francesa, ela vai ser um grande evento, inclusive é o evento que vai marcar o fim da Idade Moderna, o evento máximo da contestação desse absolutismo monárquico que veio a se desenvolver após a Idade Média. Então, é muito importante, um evento muito marcante. Então, a gente vai entender que, apesar das motivações em comum por trás dos demais grupos que vão participar dessa revolução, existiam também divergências entre eles. Então, é um movimento que ele tem um caráter de contestação desse antigo regime, mas, ao mesmo tempo, é um movimento marcado pela heterogeneidade. É um movimento onde cada uma das classes que vão formar esse grupo contestador desse antigo regime vão ter uma motivação particular. E essa motivação ela vai estar relacionada a fatores religiosos, a fatores econômicos, a fatores de família, certo? Da linhagem que essa pessoa vinha, fatores de classe, tudo isso vai estar relacionado com o objetivo por trás daquele indivíduo que participou dessa movimentação, tá certo? Então vamos lá. A gente veio falando das ideias iluministas, tivemos uma aula sobre isso. Inclusive, falamos dos principais pensadores dentro dessa corrente, certo? Então, esse enciclopedismo, que também é uma forma de denominar o iluminismo, ele encontrou especial território fértil dentro lá da França. Apesar de inicialmente ele ter sido projetado para o território inglês, ele encontrou um espaço para florescer dentro desse país. Então a gente vai ver que dentro desse contexto, dessa ansiedade por transformações, dessa busca por mudanças, esse iluminismo ele vai encontrar solo fértil para se desenvolver. Então era aquela corrente que exaltava a razão, exaltava o pensamento humano. E a gente vai ver a formação de grupos intelectuais, uma espécie de clubes ou agremiações, particularmente burguesas, que tinham um acesso maior a essa instrução, a esses pensadores, e eles vão formar esses grupos, inicialmente para discutir essas ideias iluministas e que posteriormente vão dar origem aos partidos políticos, que a gente vai identificar no decorrer da Revolução Francesa. Então, o que estava acontecendo na França para justificar toda essa busca por mudanças, né? Todo esse interesse por mudanças? Então, a gente tinha quadros de fome muito graves, tá certo? Tanto por conta do aumento no preço dos alimentos, como por alterações climáticas que prejudicaram a produção, principalmente do trigo, que ia dar origem ao pão, era a principal base alimentar dentro dessa França. A gente tinha um enorme quadro de concentração fundiária, então a nobreza, clero ainda concentravam grande parte desses territórios e o povo tinha menor acesso a essas terras. A gente tinha os inúmeros privilégios que ainda eram gozados pela nobreza e pelo clero, e a gente tinha um centralismo excessivo monárquico. Então a gente vai ver que essa monarquia absolutista, que lá atrás ela foi essencial para que fosse possível o desenvolvimento dessa classe burguesa, ela vai começar a se tornar um incômodo. Ela vem se tornando um incômodo durante toda a Idade Moderna. Porque esse rei, essa figura monárquica, vai acabar cometendo excessos, vai acabar cometendo atitudes por vezes ditatoriais e vai gozar de um privilégio de vida, qualidade de vida muito maior do que grande parcela expressiva da população, a maior parte da população. A gente tinha também a questão dos impostos abusivos, que desagradavam, obviamente, tanto as classes mais populares quanto essa classe burguesa em ascensão. A corte francesa, nesse período, ela tinha em particular uma imagem muito frágil, justamente por conta dos abusos e dos excessos que eram cometidos, dos enormes gastos. Então, enquanto essa corte vivia
à base de consumo, de alimentos suntuosos, vivendo nos palácios franceses, com enormes gastos, muito luxo, a gente tinha o povo passando fome. Então essa imagem da corte ela vai ser cada vez mais mal vista, certo? Então a gente tinha também um grande déficit econômico, e esse déficit vai estar relacionado diretamente a essa necessidade de uma cobrança maior de impostos, justamente para sustentar toda essa máquina pública e todos esses gastos que eram provocados por esse Estado francês. Então, justamente que a gente comentou das extravagâncias da corte de Luís XVI. Luís XVI vai ser Luís Capeto, que vai ser o rei na época da Revolução Francesa propriamente dita. A gente teve a Guerra dos 7 Anos, que nós comentamos lá na nossa aula de independência dos Estados Unidos. E a gente vai ter também a questão do financiamento da independência das 13 colônias da América, que a gente até falou sobre isso também. Que por conta da derrota na Guerra dos 7 Anos, a França tinha aquele sentimento de revanchismo, aquele sentimento de rivalidade para com a Inglaterra, e ela vai acabar, mesmo tendo poucos recursos financeiros para isso, financiando a independência das 13 colônias da América. Então tudo isso vai criar esse caldeirão e ebulição, todo esse cenário de insatisfação perante o que estava acontecendo dentro dessa França. Falando um pouquinho sobre o antigo regime absolutista na França. Então, o rei tinha esses poderes altamente centralizados após a crise do sistema feudal. Então, a gente viu que existia aquela necessidade de uma unificação, de um poder centralizado, após esse decaimento do sistema feudal. E na França, a gente vai ter, em particular, a dinastia dos Bourbons, certo? Então, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, eles vão fazer parte dessa dinastia. Então, o expoente desse Estado moderno absolutista na França vai ser Luís XIV, o famosíssimo Rei Sol. Aqui a gente tem uma imagem dele. Então, Luís XIV, ele dizia que ele era tudo, certo? Ele era o suprassumo e a representação de todo esse Estado. E então ele ficou marcado por ter sido uma entidade muito autoritária, por ter cometido enormes extravagâncias. Sua corte foi uma das maiores da Europa durante esse período. Então, realmente ele comete gastos sem se importar. A gente via que eram entidades que viviam muito nesse mundo à parte. Então era uma questão muito cultural também. Eles eram acostumados a cometer esses gastos absurdos e a renegar completamente as necessidades desse povo. A gente vai ter as características do mercantilismo francês, que vai ser particularmente chamado de coubertismo, certo? Priorizando sempre aquela questão do protecionismo, da balança comercial favorável, caracterizando um Estado relativamente dotado de riquezas. Então, o que vai acontecer é que essas divergências, esses conflitos entre monarquia e burguesia, eles vão acabar por atrasar o processo de industrialização na França. Luís XV ele também vai ter uma corte altamente dispendiosa e ele é que vai ser responsável por participar, por ingressar dentro daquela Guerra dos 7 Anos que nós discutimos. Então, após a Guerra dos 7 Anos, a gente vai ver, após a necessidade por empréstimos estrangeiros, por conta dos vultuosos gastos, e vimos também um enorme fracasso, a derrota francesa dentro desse conflito. Já Luís XVI, Luís Capeto, ele vai assumir muito jovem, aos 21 anos de idade, então ele vai ter problemas nessa questão da governabilidade, ele vai ser um rei marcado por certas inseguranças durante seu governo, ele vai casar com Maria Antonieta da Áustria, com o objetivo de tentar fazer uma aliança com essa nação, antes vista como inimiga, e é ele que vai ser o responsável por financiar a questão da independência das 13 colônias, inclusive vai mandar tropas para lá, A gente discutiu isso dentro da nossa aula de independência. E isso vai gerar mais gastos, mais prejuízo para esse Estado francês que já estava mostrando sinais de lesão, sinais de problemas, sinais de crise. A gente tinha a presença de uma assembleia, ou de um parlamento, que era meramente figurativa, certo? Essa assembleia, diferente do que aconteceu lá na Inglaterra, ela não tinha influência. Na verdade, essa assembleia ela demorava muito para se reunir, há mais de 50 anos que ela não se reunia. Então, era realmente assim, só para dizer que tinha, certo? Era mais ou menos isso. Ela não tinha uma atuação propriamente efetiva. E tinha também uma questão muito polêmica, que era a questão da representatividade. Como que esses grupos dentro da sociedade francesa, eles iam se fazer valer, sua opinião dentro desse parlamento. Então, a gente tinha uma divisão em estados, certo? Que era o primeiro estado, seria correspondente ao clero.
o segundo estado seria correspondente à nobreza, e o terceiro estado seria todo o restante da população. Então a gente vê um recorte muito desproporcional dentro dessa sociedade francesa e dessa divisão em estados. Então o terceiro estado, ele era muito mais numeroso, porque ele contava tanto com as classes mais populares, certo? Os trabalhadores, a classe trabalhadora, a classe que realmente sofria os reflexos dessa crise em primeira mão. A gente tinha a pequena burguesia em ascensão, que eram os pequenos proprietários, que ainda não eram tão ricos assim, e a gente tinha a alta burguesia. Mas todos esses grupos, que é importante a gente ressaltar que têm interesses heterogêneos, eles faziam parte desse terceiro estado. Então, é de se compreender todo esse sentimento de insatisfação, porque o clero e a nobreza juntos, eles correspondiam a dois estados, e eles eram bem menos numerosos juntos do que o terceiro estado. E o voto nesse período, ele era por estado. Então, o clero tinha um voto, a nobreza tinha outro voto, e o terceiro estado, todas aquelas pessoas tinham apenas um voto. Então, o voto não era por cabeça, ele era por estado. Então, isso é uma informação que é importante a gente guardar, para entender toda a problemática dentro da representação nesse período, que vai anteceder a Revolução Francesa. Além disso, como a gente comentou no início da aula, a gente tinha uma série de problemas climáticos, a gente tinha um sequenciamento climático que não fazia muito sentido, né, não seguia uma ordem lógica. Então a gente vai ter períodos de chuvas torrenciais que vão destruir as plantações, seguidos por secas devastadoras, provocando então essa crise na alimentação. Então o trigo, que era a principal matéria-prima para preparar esse pão, que ia ser a base alimentar desses franceses, ele vai estar com sua produção completamente danificada, né? Então, isso vai ser essencial, essa questão de a alimentação é uma necessidade básica do ser humano. Então, enquanto monarca, enquanto sua corte fazia banquetes gigantescos, festas com enormes gastos públicos, as pessoas estavam passando fome na rua. Não eram incomuns relatos de crianças morrendo porque suas mães não conseguiam alimentá-las. A gente tinha a questão do saneamento básico também nessa época, que era extremamente precário. Então, as pessoas estavam morrendo aos montes. Então, é nesse território de crise, nesse território de contestação, que a gente vai ver o fortalecimento dessa intelectualidade burguesa. Lembrando que a classe burguesa, ela não é uma classe propriamente dita popular, certo? Ela não usufrui os mesmos benefícios de representatividade que a nobreza usufruía, mas a intelectualidade burguesa, ela já tinha alguns benefícios financeiros, ela tinha condições de se manter com maior qualidade de vida do que a classe trabalhadora. Então é importante a gente entender que esse terceiro estado, do qual a gente estava falando agora há pouco, ele vai ser constituído por um grupo diverso, com interesses diversos e necessidades diversas, tá certo? Mas é dentro desse contexto que vão florescer essas agremiações ideológicas, esses grupos que vão encontrar no iluminismo uma validação para essa contestação desse Estado moderno. Então, vão surgir esses clubes, essas irmandades que vão se reunir por afinidade, alguns mais radicais, outros mais conservadores, estudando esses princípios iluministas e, mais lá na frente, dando origem a esses partidos políticos que a gente vai já discutir. Então, a gente tinha os chamados jacobinos, também chamados de montanheses. Eles tinham origem ali na pequena burguesia, ou seja, não era a alta burguesia, que era aquela burguesia mais formada por bancários, latifundiários, não, era uma burguesia um pouco mais empobrecida, e eles eram a favor de um republicanismo radical. Dentro das assembleias, eles vão se sentar à esquerda, certo? Então, eles eram à esquerda. E eles consideravam o papel do Estado central dentro desse processo revolucionário. Então, esses jacobinos eles vão ser muito importantes. E eles vão governar dentro de um período mais radical dentro da Revolução Francesa. A gente tinha dentro dos jacobinos uma subdivisão, certo? Esses sans-culottes, que eram correspondentes à classe mais popular. Então, eles apoiavam os jacobinos e eles tinham necessidade por mudanças mais próximas das suas necessidades. Então, eles eram um grupo mais radical. Isso porque eles tinham necessidades condizentes com as necessidades da classe trabalhadora. Então, eles eram operários, alfaiates, pintores, e eles vão formar a base da radicalização revolucionária. Tá certo? Então, eles eram a favor de um governo republicano, e eles tinham reivindicações democráticas e igualitárias. Então, eles eram os principais afetados por essas crises, eles eram os que estavam passando fome, eles eram os que estavam vendo seus filhos morrerem, eles tinham essa necessidade por uma radicalização maior justamente por conta todo esse mal que eles estavam sofrendo.
Vai acontecer também que eles vão ser os responsáveis pela formação dos exércitos revolucionários. Então, eles vão meio que formar essa linha de frente e em dado momento considera-se, né, que vão se formar essa massa de manobra das classes mais abaixadas, desses burgueses, da alta burguesia, porque eles vão ser colocados ali na linha de frente para fazer a movimentação dessa revolução. Né? Então, justamente por conta desse caráter mais revolucionário que eles acabavam por adotar, eles vão meio que tomar essa linha de frente do pegar nas armas, esse colocar a mão na massa, digamos assim. A gente tinha também os girondinos, que eram esse grupo mais moderado, mais conservador, que já correspondia ali mais à alta burguesia, certo? Então eles já temiam a radicalização jacobina e dos sans-culottes, eles queriam, assim, modificar, mas não queriam que as modificações fossem excessivas o suficiente para prejudicar o seu estado social. Então, muitas vezes eles eram latifundiários, banqueiros, donos de manufaturas que posteriormente vão dar origem às indústrias, certo? Então, eles já eram mais a favor de uma coisa mais moderada. Eles queriam contestar os privilégios do antigo regime, queriam contestar os privilégios dessa monarquia absolutista, mas sem ferir ali o seu status de qualidade de vida e de benefícios sociais que eles podiam gozar. Então, eles eram a favor de uma monarquia constitucional, ou seja, eles queriam a existência de um monarca, mas um monarca que fosse controlado ali por um conjunto de regras, por uma constituição. E eles eram a favor também do voto censitário, ou seja, teria direito ao voto aquela pessoa que tivesse mais posses, aquela pessoa que tivesse mais, entre aspas, acima na sociedade, que tivesse mais dinheiro, certo? Então, eles eram a favor também a uma redução da intervenção estatal na economia. Então, eles queriam poder ter o seu pleno desenvolvimento econômico com uma classe burguesa em ascensão. E a gente tinha também a figura do pântano, da planície, que eram os membros mais moderados, eram uma espécie de centrão, certo? Então eles eram meio heterogêneos ideologicamente, tal hora eles estavam mais para um lado, mais para os jacobinos, tal hora eles estavam mais para os girondinos, lembrando que os girondinos vão sentar à direita. E eles tinham uma espécie de ambiguidade, tanto no discurso como na atitude. Então eles vão ser meio que flexíveis. Em tal momento eles vão estar mais tendenciosos para um lado, mais tendenciosos para o outro, ao longo da Revolução Francesa. Vai acontecer que, após altas no preço do trigo e do pão, como a gente comentou, as sucessivas tentativas de recuperação econômica. Então, essas tentativas de recuperação não estavam funcionando e a gente estava assistindo revoltas pela França inteira. Invasões, violência, roubos, porque essa população estava desesperada, as pessoas estavam passando fome. Então, estava tomando proporções grandes, proporções graves. E o rei, ele se viu na necessidade de tomar alguma medida. É aí que ele vai nomear um economista popular chamado Jacques Necker, certo? Necker, ele vai ser a favor de uma distribuição de trigo a preços acessíveis e a favor do combate da inflação. Lembrando que a inflação é aquela alta no preço dos produtos, certo? Então, ele era a favor de manter o trigo, o pão a preços mais baixos para que a população pudesse consumir. E ele era bem visto dentro dessas classes populares. Ele vai aconselhar o monarca a convocar os estados gerais. Então, vocês lembram que a gente conversou lá no início da aula que essa espécie de assembleia, essa espécie de parlamento, ela não se reunia há muito tempo, certo? Há mais de 100 anos. Então, ele vai ser a favor da convocação desses estados e ele vai ser a favor também da duplicação dos representantes do terceiro estado e a favor também de que o clero e a nobreza pagassem impostos, coisa que não vinha acontecendo, certo? Então, ele vai dar uma mexida ali, recomendações um tanto quanto progressistas para o que considerava essa monarquia absolutista. Então, dentro desses estados gerais, começou a surgir a discussão. Então, o voto vai ser por estamento, ou seja, por estado, aquela questão de um voto para cada estado, ou vai ser por cabeça, onde o terceiro estado teria mais benefícios, certo? Então, era uma oportunidade da burguesia de difundir esses ideais. Então, essa burguesia ela vai ser convocada a participar dessa assembleia dos 3 estados, e é aí que ela vai começar a fazer recomendações, a incentivar a questão do voto por cabeça, vai dizer que seria interessante esse voto por cabeça, vai ser a favor da cobrança dos impostos sobre a nobreza e sobre o clero, e vai se instaurar ali uma polêmica dentro desse encontro. Então, o rei ele vai querer, inclusive, impedir o acesso do terceiro estado à Câmara, lá onde eles estavam se reunindo. E isso vai provocar uma verdadeira revolução. É aí que começa a Revolução Francesa dentro da sua perspectiva política e institucional.
ainda não tivemos o pegar em armas, mas dentro de uma perspectiva política, de contestação desse antigo regime, é aí que ela vai surgir. Então, com toda essa confusão, a gente vai ter a chamada Revolta da Pela. Pela era um jogo, né, que se jogava numa quadra. Então, esse terceiro estado ele vai se reunir dentro dessa quadra, desse jogo da Pela, e esses deputados eles vão se declarar uma Assembleia Constituinte. E é lá que eles vão escrever a famosíssima Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E esse texto, escrito com as características de bases iluministas, bases revolucionárias, ele vai funcionar como uma base constitucional, uma espécie de constituição mesmo, de um texto para toda a revolução e para tudo que vai vir a seguir. E é um texto histórico que vai ser utilizado, inclusive, como referência para várias movimentações que vão se seguir. Então é a partir daí que a gente tem esse pontapé inicial para a Revolução Francesa. Então, a gente vai assistir uma crise institucional, né, uma formalização desse processo revolucionário, esse processo vai começar a ganhar corpo, e a gente vai ver um isolamento progressivo de Luís XVI e de sua corte. Então, eles vão se retirar para o Palácio de Versalhes, que não ficava, aqui a gente tem uma imagem, né, do Palácio de Versalhes, que não ficava em Paris, propriamente dito, ele ficava afastado, né, mais interiorizado, e lá ele se isolava para continuar usufruindo de toda a sua qualidade de vida, dos seus benefícios, meio que ignorando, né, a crise popular que estava acontecendo. Apesar disso, ele vai concentrar uma força de aproximadamente 30 mil homens ali nos arredores de Paris, e a presença dessa militarização, dessas forças armadas, ela vai acabar por insuflar ainda mais essa revolução que estava ali à beira da ebulição. Então, essa tomada da Bastilha, que vai acontecer em 14 de julho de 1789, ela vai ser um marco gigantesco, justamente por marcar também o fim da Idade Moderna, né? Então, ela vai ser um marco grandiosíssimo. Ela vai ter um caráter muito popular, e é dentro dessa manifestação que a burguesia vai enxergar, né, nesses radicais revolucionários que vão realmente demolir esse prédio, eles vão observar uma possibilidade de massificar a revolução. Eles vão entender que quanto maior o grupo que estivesse ali contestando, quanto maior essa massificação da revolução, mais fácil seria de implementar essas mudanças, essa contestação do antigo regime. Sempre lembrando que dentro desse terceiro estado, dentro desse grupo que contesta esse antigo regime, a gente tem um caráter heterogêneo ideológico, certo? Então a gente tinha essa burguesia que tinha interesses econômicos, que tinha interesse em se manter como uma classe, de se manter seu status, né? Essa classe que estava ali em ascensão, enquanto as classes populares queriam espaço, queriam, né, direitos básicos, queriam república, queriam qualidade de vida. Então, a Bastilha era um prédio que teria surgido na época do antigo regime e era realmente um símbolo de opressão, onde eram presos e condenados inúmeros opositores do governo, e era realmente uma representação física do antigo regime. Então, foi muito simbólico a questão da queda da Bastilha. O estopim para esse evento teria sido justamente o cercamento de Paris pelas forças lá de Luís XVI, com o envio lá dos 30 mil homens, né, armados, e a demissão de Jacques Necker, que teria sido esse economista de caráter popular. Então a gente vai ver o surgimento de uma série de motins e eles vão demolir pedra por pedra esse prédio do antigo regime. Essa data que a gente tem aqui de 12 de julho de 1789, na verdade teria sido o início dos motins e tal, mas a data mais conhecida da queda da Bastilha foi a de 14 de julho de 1789, tá certo? É porque foi seguida de uma série de eventos que culminaram com a queda da Bastilha. Então, os sans-culottes, eles vão reagir a essa possibilidade de dissolução da Assembleia, eles vão formar uma espécie de milícia armada de Paris. Então, eles vão meio que formar esse exército revolucionário, essas forças armadas que vão ficar circulando por Paris, mantendo essa, entre aspas, ordem, né? Mantendo esses interesses desses revolucionários. Então, o edifício ele vai ser destruído e o comandante ele vai ser decapitado. Lembrando que essa data de 12 de julho ela é trazida na nossa apostila. Então, essa tomada da Bastilha, ela retrata essa crise econômica e social que é comum a todos os segmentos, apesar das suas particularidades e das características em comum de cada segmento dentro desse terceiro estado, é um retrato de uma crise que está acontecendo, que veio sendo ignorada por esses monarcas por muito tempo. E essas massas urbanas, elas vão, de uma forma crescente, impor medo e pressão dentro da contestação desse antigo regime. Então é aí que a apostila traz para a gente a informação de que surgiu essa bandeira da França, né, as cores, que os revolucionários eles estariam usando gorros vermelhos e azuis, que seriam as cores simbólicas de Paris, e entre eles o branco, que seria a cor da Casa Real dos Bourbon, né? Então seria aí que teria surgido esse famosíssimo símbolo.
Então vai ter início um período chamado de Grande Medo, que seria o reflexo dessa crise estrutural e sistêmica e do início dessa revolução. Então ela vai ter impacto sobre vários setores econômicos e vai atingir tanto zona urbana como zona rural. Então, a junção daquelas estiagens, das colheitas ruins com a fome, vão criar um sentimento de medo, de receio e de paranoia mesmo, e vai ser formada uma milícia rural, né, para proteger esses territórios, essas terras, porque as terras estavam sendo constantemente invadidas por pessoas famintas, pessoas que estavam passando fome, e essa milícia armada ela vai ficar protegendo lá essas casas e a gente vai ver que inúmeras invasões vão ocorrer dentro desse período. Camponeses e até mesmo nobres empobrecidos, eles vão começar a saquear essas propriedades. E é aí que a gente vai ver o desgaste ainda daqueles resquícios de feudalismo que ainda existiam, esses resquícios de nobreza ainda existentes. Então, vai existir a famosa Marcha sobre Versailles. A revolta das mulheres peixeiras, ou a Marcha das Mulheres, vai acontecer como uma espécie de contestação àquele isolamento da família real, né, que tinha se retirado para Versailles. E com a queda da Bastilha, a gente viu todo esse sentimento de encorajamento, de revolução nascendo, onde as pessoas realmente colocaram a mão na massa. Então, essas mulheres dos mercados parisienses, elas vão se revoltar, principalmente com relação àquela questão da inflação, ou seja, do aumento do preço do pão e da cevada, do trigo. E elas vão ser conhecidas como mulheres peixeiras, porque elas estavam armadas com aqueles facões para descamar peixe. Então elas vão começar a marchar, vão se reunir, principalmente elas, mas depois a gente vai ver que outros manifestantes vão se juntar, a pequena burguesia, os sans-culottes, formando ali 20 mil pessoas, muita gente, caminhando em direção a Versailles, exigindo a homologação, ou seja, a oficialização daquela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão que tinha sido criada na reunião dos 3 estados. Então eles vão invadir Versailles, aquele palácio que a gente viu, dos jardins e tudo mais, eles vão decapitar os soldados, eles vão entrar com gritos de ordem, vão tentar perseguir a rainha, então vai ser uma confusão generalizada, e conversando eles vão exigir o retorno da família real para o Palácio das Tuileries, que é localizado na cidade de Paris. Então eles queriam manter ali a família real a rédea curta, queriam que a família real ficasse próxima, ficasse assistindo o que estava acontecendo. Então, na escolta de volta para Paris, a gente já vai ver mais de 60 mil pessoas. Então, mais gente ainda se reuniu a essa grandiosíssima marcha. E é assim que vai se consolidar a figura da Assembleia Nacional Constituinte, que tinha surgido ali na reunião dos 3 estados. E a gente observa, então, uma radicalização crescente dentro desse processo, né? A gente vai ver que está tomando proporções muito maiores do que a gente imaginava lá no começo. Vai se iniciar um episódio que vai ter grandes repercussões, que vai ser uma tentativa de fuga da família real, do rei e de toda a família real. Então, grande parte da aristocracia, com o início dessas revoltas, dessas revoluções, eles vão começar a se assustar e vão pensar em fugir, e vão lá para a Áustria, né, por conta de Maria Antonieta, que era da Áustria, e vão começar a fugir buscando o auxílio. Então é aí que vai surgir a tentativa de fuga da família real. Eles vão se disfarçar de criados, uma pequena parte da corte, e rei, rainha e as crianças vão tentar fugir, e eles vão até conseguir chegar perto da fronteira, mas eles vão ser detidos pela fiscalização da milícia, em direção à Bélgica, eles estavam tentando fugir, e isso vai levar a um fracasso, porque eles vão ser detectados. Então é aí que o rei, ele morre politicamente. Isso porque a figura do rei ainda era cogitada dentro dos girondinos, né? Os girondinos, eles eram a favor daquela monarquia constitucional, onde a figura do rei seria mantida e ele seria apenas cerceado por uma constituição. Ele seria meio que fiscalizado, né, por outras entidades. Mas com essa tentativa de fuga, ele vai ser visto realmente como um traidor da França, um traidor da nação. Então é a morte política dessa figura. Ele vai ser totalmente descreditado. Se ele já era descreditado antes por conta dos seus gastos esdrúxulos, ele vai ser ainda mais descreditado com essa tentativa de fuga e de abandono da nação. Aqui a gente tem uma imagem dele sendo encontrado pela milícia, né? E, além disso, no Palácio das Tuileries, a gente vai ver que vão ser encontrados planos contra a Revolução, né? Provas de planos contra a Revolução, provando que o rei se opunha a essa movimentação, e também contatos de Maria Antonieta com a Áustria, cartas e trocas de informação que estariam relacionados a planos de invasão da Áustria. Então, a Áustria estaria mancomunada ali com Maria Antonieta para tentar invadir o território francês. Então, eu queria explicar para vocês que a gente
tem diferentes divisões dentro da Revolução Francesa, certo? Essas divisões em etapas, elas vão ser definidas de acordo com o grupo que estava protagonizando esse determinado período de tempo, tá certo? Então, eu quero que vocês entendam só essa divisão para a gente poder facilitar nossa compreensão sobre o que é que acontece mais ou menos em ordem cronológica dentro da Revolução. Então, inicialmente, a gente tem a monarquia constitucional, que vai acontecer ali de 1789, do início, né, até 1792, com a burguesia exigindo a Constituinte. Em 1792 até 1795, vamos ver o surgimento da Convenção Nacional, que os girondinos, eles inicialmente vão ser os protagonistas, mas que vão ter pouquíssimas transformações, sem grandes transformações, e vamos ver o fracasso da monarquia parlamentar, né, dessa monarquia constitucional, com a fuga do rei. Então o rei vai tentar fugir, vai ser totalmente desacreditado, e é aí que vai ter início a República Jacobina, em 1793 a 94, que é um período de mais radicalização, certo? De maiores medidas populares, e onde o grande protagonista, a grande figura, vai ser Robespierre. E é aí que vai tomar palco a fase do terror, do grande terror, certo? E por fim, nós vamos ter o diretório, que ele já vai ter um caráter mais moderado, e é onde vão ser anuladas e revogadas várias das medidas jacobinas, e onde vão tomar palco também a conspiração dos iguais e o golpe do 18 Brumário. Então, a Guerra Franco-Austríaca, né? Por que aconteceu esse conflito? Então, as principais motivações vão ser a pressão popular, que estava crescente, e a tentativa de fuga e a traição, né, dessa família real e do rei que estava ali tentando fugir. Então, a gente vai ver que vai surgir dentro do continente europeu toda uma campanha pela restauração do absolutismo. A gente tem que entender que a partir do momento que esse absolutismo, que essa monarquia absoluta é contestada dentro de território francês, não mais as ideias, elas ficam localizadas a nível nacional. Não, essas ideias rapidamente elas foram correndo pela Europa e foram se tornando conhecidas. Então, essas famílias reais, essas nações absolutistas, elas vão ficar assustadíssimas, vão ficar temerosas de perder seus privilégios. Então, a gente vai ver em grande parte do continente europeu, em diversas nações, surgindo esse sentimento de restauração, uma tentativa de restauração do absolutismo. Então a Prússia ela vai encabeçar essa movimentação, desencadear um sentimento maior ainda de revolta popular por parte francesa. O rei ele vai ser visto como um traidor, como associado a esse movimento de restauração absolutista. Cada vez mais vai ser instaurada essa questão do desacordo entre eles. Então existe um dilema dentro de território francês se eles deveriam ou não declarar a guerra à Áustria. Os girondinos, eles pensavam numa tentativa de apaziguar a política interna, né, de tentar restituir o rei ao poder. E a gente vai ver que, na verdade, essa guerra ela vai ser declarada, né, ao Império Austríaco, e a gente vai ver um grande apoio de Georges Danton, figura que vai se tornar importante, vamos prestar atenção, ao longo da Revolução. Robespierre, por sua vez, ele vai acreditar que essa guerra não deveria ser declarada, porque isso poderia levar ao enfraquecimento da Revolução. Então ele achava que existiam outras prioridades no momento e não gasto com essa guerra e com esse conflito. Enquanto isso, o rei e a rainha, eles iam fingir apoio a toda essa movimentação revolucionária. Então, dentro desse período, é importantíssimo que a gente tenha em mente, inclusive isso é frequente abordado em questão de prova, a importância dos meios de comunicação com destaque para os jornais, para todo esse insuflar dos humores. Então, os jornais eles vão desempenhar um papel importantíssimo dentro desse incentivo a esse tipo de movimentação. Então, ele vai incentivar essa revolta das classes mais subalternas, principalmente o jornal O Amigo do Povo, de Jean-Paul Marat. A gente também vai falar um pouco mais sobre ele lá na frente. E o rei ele tentava ali conseguir mais apoio da Assembleia, tentava tomar decisões mais políticas, tentar ser visto não mais como aquele opositor, como ele vinha sendo visto ao longo desse período ali que ele ficou pintado como um grande traidor. Então, nesse período de Convenção Nacional, né, a Convenção Nacional ela vai ser uma nova Assembleia que vai ser formada. A gente vai ver a família real realmente detida, presa dessa vez, não mais dentro do Palácio das Tuileries, por conta de pressão popular, com toda essa movimentação europeia em prol do antigo regime. E vai ser formada essa Convenção Nacional, que seria essa nova Assembleia. Ela seria a favor do sufrágio universal e ela teria o apoio dos jacobinos. Então, o monarca ele vai ser destituído nesse período e a gente vai ver um fim da monarquia propriamente dita, como a gente vinha vendo dentro daquele período de monarquia constitucional, onde ainda se tentava conciliar de alguma forma a existência do rei. Agora ele vai ser realmente destituído e a gente vai ver uma fase mais radicalizada do processo.
Então é dentro desse contexto de invasão da Prússia e da Áustria, que começou a invadir as fronteiras francesas, que a gente vai ver o chamado Massacre de Setembro acontecer. O Massacre de Setembro foi um evento onde os sans-culottes, né, os mais radicais, eles vão tomar as prisões e eles vão começar a executar vários dos presos políticos, incluindo membros da nobreza, do clero e supostos traidores, todos aqueles que contestassem de alguma forma esse movimento revolucionário que estavam presos. Então, vai ser vista uma grande chacina com um grande número de mortos por conta desse desespero desses seus culotes que vão começar a adentrar essas prisões e começar a matar essas pessoas. Então, foi realmente um processo enormemente violento. Então, é importante que a gente tenha em mente também a violência que aconteceu dentro desse período, né? Foi realmente muitas mortes, muita desgraça acontecendo também. Então, a França ela vai se ver cada vez mais como um país isolado. Isso porque, apesar das vitórias do exército revolucionário em afastar, né, das fronteiras esses países absolutistas que estavam tentando invadir o território francês, eles vão ser isolados. Não vai ser criado nenhum tratado de paz, então não vai ter nenhum acordo de coexistência, né? E vai ser formada uma coalizão, um grupo, uma associação entre Áustria, Prússia, Dinamarca, Suíça, Suécia, para combater essa revolução. Então, a nível de Europa, a França ela vai acabar ficando mais isolada em termos de trocas comerciais, em termos de aliados, porque as forças contra-revolucionárias estavam ali se associando. Então, nesse período da Convenção Nacional, a gente vai ver uma ascensão jacobina. E eles vão ter como objetivo elaborar uma nova Constituição. A monarquia ela teria sido abolida, a gente conversou sobre isso, e vai ser então proclamada a República, uma nova fase, certo? Então, nesse período, a gente vai ter os grupos políticos. Vamos ter como grupos políticos os girondinos, os jacobinos e a planície. A gente falou um pouco sobre eles lá atrás. E ideais mais populares e mais radicais, justamente por conta dessa ascensão jacobina, vão ser marcantes dentro desse período. O monarca ele vai ser considerado como traidor e ele vai ser executado publicamente pela guilhotina. A guilhotina ela vai se tornar uma figura extremamente presente dentro da vida das pessoas. Então, existiu, de certa forma, uma banalização da morte. As pessoas eram condenadas à morte por simplesmente serem opositores do governo. E essa execução de Luís XVI, ela vai levantar uma enorme força, uma enorme movimentação de oposição por parte dos países estrangeiros, que vão ver com enorme temor essa questão. Um monarca que anteriormente era visto realmente como quase uma divindade, né, como aquela figura absoluta, ele foi morto publicamente, executado pelo povo. Então, esse sentimento de medo, né, de receio de que o mesmo pudesse ser reproduzido em outros países da Europa, vai gerar todo esse sentimento de oposição por parte dos países estrangeiros. Então, a representatividade dentro dessa Convenção Nacional, dessa nova Assembleia, se fez por meio da criação do Comitê de Salvação Pública. Esse Comitê de Salvação Pública, ele seria esse instrumento de representatividade, ele seria formado por 12 integrantes. A gente comentou que essa Convenção Nacional seria formada por integrantes de todos os grupos, mas com uma predominância nesse período dos jacobinos. E a gente vai ter a centralização na figura de Robespierre, que dentro desse recorte de tempo, ele vai ser uma das figuras mais importantes. Inicialmente, Robespierre se dizia contra o uso da guilhotina, mas a gente vai assistir uma radicalização cada vez maior e mais crescente desse movimento. E a guilhotina ela vai se tornar um instrumento opressor, né, a chamada navalha nacional, por meio do qual vão se concretizar essas vontades de Robespierre e desse grupo de jacobinos mais radicais. Vai se dar aquela famosíssima fase do terror, né, o grande terror, o terror, que vai ter início ali após a execução do monarca e vai ser uma fase de crescente radicalização, com muitas mortes, muita violência, e ela vai ser dividida em terror e grande terror. Então, a fase do terror vai ser a fase onde vai se impeirar a violência de Robespierre, a guilhotina de Robespierre. Ele vai afirmar que a guilhotina vai ser um instrumento de ordem, de virtude, e vai ser utilizado para inibir quaisquer tipo de manifestações contra-revolucionárias, ou seja, qualquer oposição a essa revolução, qualquer oposição às transformações, principalmente as de cunho mais popular, que estavam se fazendo vigentes ali, vão ser coibidas através do uso da guilhotina. Então, mais de 30 mil franceses vão morrer por meio da guilhotina. É importante a gente entender também que essa radicalização de Robespierre ela vai chegar a atingir, inclusive, membros dos jacobinos. Novamente, relembrando a importância dessa questão dos meios de comunicação, com destaque para o jornal. E, nesse cenário, o Jornal de Marat é um amigo do povo.
E ele vai ser, assim, um dos grandes criadores das famosas fake news. Ele vai começar a criar acusações de conspiração à torta e à direito, de forma cada vez mais intensa, de forma cada vez mais crescente, apontando diferentes conspirações e conspiradores e levando ao maior número de mortes. Ele vai ser assassinado por uma camponesa chamada Charlotte Corday, que vai levar uma lista até a sua casa, dizendo que tinha nomes de conspiradores, até que ela vai e chega a matá-lo. E o que vai ocorrer é que Marat ele vai se tornar um dos mártires da Revolução Francesa. Ele vai ser considerado um santo revolucionário, aquele revolucionário que morreu em nome da Revolução. Então ele vai acabar sendo uma figura muito emblemática dentro desse período. Essa é uma figura que ficou muito famosa, essa pintura de Marat, porque ele foi morto na sua banheira, dentro de casa. Na sua mão a lista de Charlotte. Ele teria morrido nessa posição, assim como Jesus na Pietà de Michelangelo. Então, seria essa tentativa de santificar sua imagem, de torná-lo realmente um mártir. Na fase do terror, a gente tem realmente esse aspecto ditatorial, liderado pela figura de Robespierre. Então a gente vai ver a implementação de uma série de medidas de caráter mais radical e mais popular, certo? Só que fazendo uso da violência por muitas vezes. Então a gente vai ver um processo de descristianização do Estado, uma tentativa realmente de separar a igreja do Estado, a religião seria agora realmente um assunto privado, e seria implementada uma tolerância aos demais credos e às demais crenças, e não só ao catolicismo, que ainda fazia parte, por meio da figura do clero, como uma das máximas dentro da sociedade francesa. Vai surgir também um novo calendário, sem o domingo cristão, tentando realmente desvincular dessa ideia do cristianismo como parte da vida dessa sociedade francesa. Foi implementado um dia do culto da virtude e a razão, e posteriormente esse dia do culto à razão ele vai ser substituído pelo culto a um ser supremo, um ser imortal, dotado de grande razão também. Outras medidas também são a criação do Comitê de Segurança Interna, que vai ser uma espécie de polícia interna para fiscalizar esses interesses revolucionários, e também a Lei dos Suspeitos, que com ela vai surgir o Tribunal Revolucionário, que tinha o objetivo justamente de julgar e condenar esses conspiradores e posteriormente condená-los à guilhotina. Ele vai ser criado por Georges Danton, que foi uma das figuras emblemáticas também da Revolução Francesa, que, por ironia do destino, 4 meses depois vai ser julgado pelo próprio Tribunal Revolucionário, uma vez que ele vai começar a se desentender com Robespierre. Também foi implementada a abolição dos escravos nas colônias francesas e o ensino ele tornou-se laico e gratuito. Houve uma espécie de confisco de propriedade privada, da nobreza, a criação desse exército popular e um sufrágio universal, entre aspas, porque era um sufrágio universal e masculino, ou seja, não incluía as mulheres, né? A gente vê desde quando que esse tipo de medida se faz valer, né? Até mesmo dentro de um contexto revolucionário, a mulher era deixada à margem da sociedade. Mesmo essa mulher tendo pegado em armas e tendo se colocado à frente da revolução durante esse processo. Teve também uma tentativa de mais liberdade econômica para esses camponeses. Propriedades confiscadas da nobreza elas foram fragmentadas e redistribuídas e revendidas a um preço mais acessível. E também teve a questão do cancelamento de indenização a essa nobreza que teve essas terras tomadas. É uma redivisão de terras. Teve também a lei do máximo, que era uma lei de tabelamento de preços, que o objetivo dela era impedir o avanço da inflação, né? Esse aumento dos preços, aumento do valor do pão, principalmente do trigo, da cevada, e era uma medida assim de caráter popular. Entretanto, os meios pelos quais fizeram valer essas medidas foram bem violentos, levando a um grande número de mortes. E dentro desse contexto a gente vai observar a ascensão de Napoleão Bonaparte dentro das fronteiras francesas como um gênio militar, e ele se colocava contrariamente ao antigo regime. Então ele vai surgir ainda dentro desse período de Revolução Francesa, para retornar mais lá na frente. A queda de Robespierre ela vai acontecer justamente porque ele vai começar a se isolar politicamente, ele vai criar adversários até mesmo entre os jacobinos, uma radicalização crescente, então ele vai fazer inimigos dentro dos girondinos, da planície e dos jacobinos. Ele vai tentar fazer uma tentativa de blefe, ele vai dizer que ele tem uma lista de traidores, com vários traidores dentro ali dos líderes do movimento, e não vão acreditar nele, ele vai ser desacreditado, e por conta dessa lista, dessa tentativa de blefe, ele vai ser barrado, preso, e ele vai tentar se suicidar, sendo que ele vai dar um tiro errado, vai dar um tiro na mandíbula e vai ser encontrado desacordado. E depois ele vai ser condenado à guilhotina. Então é aí que ocorre a chamada revolta do nono termidor.
E seria um golpe da planície contra a ditadura jacobina. Então, a partir desse momento, a partir da queda de Robespierre, dessas transformações, a gente observa um novo caráter que começa a prevalecer dentro da Revolução Francesa, um caráter mais moderado em substituição da ditadura jacobina que vinha acontecendo. Então, dentro do diretório, que já seria a última fase da Revolução Francesa em território francês, especificamente, né, mas que é considerada como essa última fase, a gente vai observar uma nova soberania girondina, substituindo aquele caráter jacobino que vinha imperando até então. Então, a Convenção Nacional agora ela vai ter 5 membros no executivo, chamados diretores, e eles vão ser de maioria girondina. Seria uma tentativa da alta burguesia de barrar essas medidas populares que estavam tomando força ali dentro daquele período da Convenção Nacional. É importante ressaltar que a guilhotina ela vai continuar sendo utilizada como um instrumento de fazer valer essa vontade desses girondinos, mas com um caráter menos conspiracionista, como vem acontecendo dentro do terror. Foi então criada uma nova Constituição que tinha o objetivo tanto de barrar esse radicalismo revolucionário que foi característico do período anterior, como dar fim aos resquícios de regime feudal que ainda existiam dentro da sociedade francesa. Ou seja, sedimentar, né, o trajeto para evolução, né, para progressão, para ascensão dessa classe burguesa em formação. Então, essa soberania girondina ela já é muito mais voltada para atender os direitos à propriedade privada, os direitos aos interesses dessa classe burguesa, certo? Então, a gente vê que é uma substituição daqueles valores populares que a gente vinha identificando no período anterior. O voto ele foi modificado para um voto censitário masculino dos alfabetizados, ou seja, uma tentativa ainda de manter esse voto como um direito de elite, um direito daqueles que tivessem mais dinheiro. Então, a gente vai ver que essa soberania girondina, essas modificações, elas vão despertar uma série de reações populares de revolta e de descontentamento, justamente porque essa classe popular vinha sendo atendida. Então, quando existe uma tentativa de revogar a lei do máximo, que era aquela lei que tentava impedir o avanço da inflação, houve um grande levante popular, a chamada conspiração dos iguais, ou revolta dos iguais. Ela era contrária à propriedade privada e a favor do igualitarismo pleno. E ela vai levar a uma violenta repressão por parte do governo e vão ocorrer uma série de prisões, deportações e execuções. Além disso, o povo vai começar, como eu comentei, a contestar esse caráter burguês do desfecho da Revolução, porque eles vão perceber que vai estar ocorrendo uma mudança, que ocorreu uma mudança total no perfil da Revolução. Que ela agora, mais para o final, ela está atendendo muito mais para a classe burguesa do que para o caráter popular. Então, a classe burguesa, em ascensão, ela tomou as rédeas da Revolução e transformou ela naquilo que atendia melhor os seus interesses. O diretório ele teria sido uma espécie de freio a esses anseios populares. E com isso a gente vê um caráter de uma quase guerra civil iminente, prestes a acontecer. Então, pessoal, após a execução de Luís XVI, após o regicídio, houve toda aquela articulação internacional que nós conversamos e a formação daquela série de alianças europeias, a chamada coligação antirrevolucionária. Forças europeias de antigas nações pertencentes ao antigo regime que tinham interesse na manutenção de seus privilégios, que se uniram com o objetivo de barrar esses avanços iluministas e também baseado em alguns potenciais interesses territoriais. Então a gente começa a ver uma articulação maior a nível europeu, assim, já dando indícios de possíveis grandes conflitos que poderiam ter como palco futuramente aquela região, certo? Então é a partir daí que a gente começa a ver articulações internacionais de grande porte envolvendo múltiplas nações. Então é interessante a gente começar a observar esse tipo de movimentação. Vai acontecer também que vão começar a surgir movimentações dentro da própria França contra a Revolução, rebeliões antirrevolucionárias, sendo uma das mais famosas a Revolta de Vendéia. Isso porque estava ocorrendo um recrutamento obrigatório com o objetivo de lutar contra essas coligações antirrevolucionárias, contra aquelas outras nações europeias que estavam tentando invadir esse território francês. E esse recrutamento obrigatório, ele lembrava muito as práticas do antigo regime. Então, essas espécies de rebeliões antirrevolucionárias, elas vão ocorrer com o intuito de se opor a esse tipo de prática ditatorial, a esse tipo de prática opressora que também estava acontecendo agora com a Revolução. Então, por conta dessas semelhanças, desse caráter opressor que a Revolução tinha tomado, vão começar a surgir essas rebeliões antirrevolucionárias, muito marcadas também pelas incertezas do novo período. Então, por conta disso, esses ex-revolucionários, esse povo francês, vai começar a se voltar novamente para Deus e para o monarca como representantes de uma causa,
Por medo do incerto, medo da revolução, medo do todo o terror, medo de todo o pânico, medo de toda a violência que tinha sido instaurada ali durante a Revolução Francesa. Entretanto, essa região ali da Vendéia, onde ocorreu essa revolta da Vendéia, vai ser fortemente reprimida pelos revolucionários. Então, a coligação antirrevolucionária, essa movimentação internacional de restauração do antigo regime, ela vai acabar por fracassar. Principalmente devido ao fato de que não existia um único acordo entre os envolvidos. Então, existiam alguns acordos bilaterais entre uma das nações que ficavam ali discutindo, tentando fazer algum acordo, ver onde é que eles poderiam conseguir mais privilégios, onde que ficaria mais vantajoso para aquela determinada nação, mas ficou muito bagunçado e eles acabaram se desentendendo entre si. E dentro desse contexto de conquista de guerra internacional, vai ascender novamente a figura de Napoleão Bonaparte, que vai ser o objeto de estudo da nossa próxima aula. E ele vai crescer como gênio militar, como uma opção viável para colocar para frente essa nova França pós-revolução. Então, Napoleão Bonaparte vai participar do chamado golpe do 18 Brumário, que vai ser articulado pelos girondinos e que vai pôr, de fato, fim à Revolução Francesa. Então, vai representar uma espécie de consolidação desses interesses burgueses e vai ser aí que vai ter início o governo de Napoleão. Tá certo, gente? Eu sei que essa aula é muito pesada, ela é bem cheia, eu sei que acontece muita coisa. Então, tomem o tempo de vocês, certo? Vão com calma. A nossa próxima aula de Napoleão vai ser menor, prometo. Essa aula realmente foi muito longa, mas vocês viram que não tinha como fazer de outra forma, tá bom? Eu trouxe aqui pra vocês um filme bem legal, que é da Maria Antonieta. Novamente reforçando, verifiquem a classificação indicativa dos filmes. É um filme que fala sobre... O ponto de corte dele é o momento em que os revolucionários chegam lá em Versailles para levar a família real de volta a Paris. Então ele mostra, assim, realmente só um recorte bem inicial da Revolução Francesa. E tem esse outro documentário do History Channel, que eu coloquei aqui os links para vocês darem uma olhada se vocês quiserem. Ele é bem longo, mas eu achei ele bem didático. Em duas escolas diferentes, tanto no meu ensino fundamental como no meu ensino médio, me colocaram para ver esse documentário. E me ajudou muito, assim, porque eu ficava muito confusa, eu achava muito denso. Então, assim, eu não vou obrigar vocês a assistirem, porque realmente toma muito tempo. Mas, se vocês tiverem interesse, tá aí disponível, tá certo? Qualquer coisa, podem falar comigo. Eu estou disponível para tirar quaisquer tipos de dúvidas, beleza?